Pessoal do Não Parece Mais Sério, dessa vez com a entrevista de A Filha do Palhaço, e eu tenho a honra e o prazer de estar com o elenco e o diretor do filme, o diretor o Pedro Diógenes, com o Ali Suter e o Demick Lopes. E eu quero começar logo com a dupla protagonista, digamos assim, que é como são os desafios de fazer pai e filha quando você acaba já criando meio que uma química entre os dois. Você fala, opa, peraí, eu conheço ele, já, né, rolou já alguma cena, mas agora eu tenho que me segurar, né, botar a emoção um pouquinho mais embaixo, né, porque, né, a cena é diferente. Como é que foi vocês dois criarem essa química para a gravação? Quer falar, Alice? Se quiser começar, pode começar. Pois não. Então, Bruno, a gente, dentre muitas vantagens de se fazer cinema, né, uma é que a gente tem um tempo de construção, né? A gente pode ir se encontrando, construindo, experimentando juntos, né? E a gente teve esse cuidado desde o início. A gente foi acompanhado, né, assim, o Pedrinho participa de todos os ensaios e junto com a Sâmia de Lavô e a Elis Porto, que era fazer uma preparação de elenco, né? E aí a gente, desde o começo, muita troca de conversa para entender que filme a gente estava construindo, né? E teve essa coisa muito de construir essa acolhida, né, de pai e filho. Então, os exercícios, a gente ia sempre nessa direção, os experimentos, os ensaios. Às vezes coisas bem simples, assim, ouvir uma música juntos, né, assim, se olhando e ia botar ela para dormir, ninar ela no meu colo. Coisas nesse sentido que vai construindo um certo contato, uma certa intimidade, né? A gente se conheceu para fazer o filme e é necessário se construir isso, né? Para a gente conseguir que imprima na tela um resultado incrível, né? Um resultado que dê para acreditar, né? Pois é, tipo, desde o início, a Sam e a Elisa, elas sempre fizeram exercícios para, tipo, tentar criar essa química mesmo de pai e filha, sabe? Os ensaios começaram primeiro só comigo, já que era o meu primeiro trabalho, então o Demick tem muito mais experiência. Então começou primeiro comigo para me preparar para tudo. E aí, em seguida, depois de acho que 1 ou 2 semanas, eu comecei a ensaiar com o Demick. E a gente trabalhava tanto exercício, tipo, de confiança, que era ficar andando vendado, por exemplo, ou então esse exercício de cantar. Cantar sempre foi uma coisa muito difícil para mim, porque eu tenho uma voz péssima, mas tanto a Sâmia, quanto a Elisa, quanto o Pedrinho e muito o Demick também sempre me passaram muita segurança. Então, tipo, desde o início, eles sempre me passaram muita segurança. E o Demick, eu não sei como é que eu explico, mas, tipo, no primeiro dia a gente tava mais tímido, né? Meio tímido, mas logo em seguida, a conexão que eu e o Demick a gente teve foi muito boa, sabe? Ele sempre tava me apoiando, me ajudando, até porque quando eu precisava de ajuda, em muitos momentos eu precisei de ajuda, e aí ele tava sempre lá, tipo, pra me apoiar e me direcionar em vários momentos dos ensaios, tanto da gravação, né? Ele é um ator bem mais experiente, então ele tanto ajudava, né, como também, claro, a preparação de elenco, que foi muito boa, perfeita. Sério, a preparação de elenco foi incrível. Tanto para poder preparar todo o terreno, né, de pai e filha, para poder ter esse... como é que eu posso dizer? Esse clima, né? Tanto no início, que foi quando a gente se conheceu, que era um pouco mais rígido, né? Meio travado, tipo, quem é você? E aí, como foi construindo essa relação, então, tanto no ensaio, realmente, essa construção foi se construindo, porque a gente não se conhecia e foi criando essa relação. E aí, do ensaio, a gente levou para as gravações, né? Porque realmente, no começo era mais rígido e foi amolecendo ali, né? A relação foi ficando mais fluida.
E, Pedro, como é que é o processo de gravar? Porque além de você ter que explorar a relação de pai e filha, você tem ali um outro personagem, o Demi, que faz, né, dois personagens totalmente diferentes, você tem que também mostrar a rotina dele no trabalho, que aí é outra coisa, é outra luz, é ele no palco montado. Então, como é que é o desafio de gravar quando você tem esses dois núcleos tão diferentes? Massa, porque eu acho que o filme tem alguns universos, né, que a gente pode pensar assim. Tem o apartamento, que é um universo à parte, tem os shows, que é outro, tem o carro, que eu acho que também não deixa de ser um universo, né, e talvez o filme seja sobre essa personagem da Joana contaminando esses universos do Renato, né, e da Silvanelli. Mas esses próprios universos também se comunicam, se contaminam, né? Assim, o apartamento é um apartamento de um cara solitário, que mora sozinho, cheio de questões, mas ao mesmo tempo a Silvanelli contamina um pouco, tem um resquício de uma roupa, tem as maquiagens, tem um cartaz ali grudado, né? O carro também está sempre tendo que carregar objetos da Silvanelli. Então, talvez o filme seja sobre essa contaminação, né? Como as coisas, quando estão juntas, vão se contaminando. Uma coisa vai virando um pouco a outra, né? Que é uma coisa que acontece com a Joana, tanto em relação ao Renato, quanto em relação à Silvanelli. Chega um momento do filme que eu acho que a Joana se parece um pouco também com esse personagem que é a Silvanelli. E aí era construir esses dois mundos mesmo, porque o Renato não deixa de ser o personagem, né? Não deixa de ter também duas personas, né? É Renato, mas é Silvanelli. É o humor, a alegria, mas também é um pouco triste, um pouco para baixo, que é o Renato, né? É uma coisa comunicativa e expansiva, mas ao mesmo o outro lado dele, uma coisa mais tímida, mais retraída. E junto aí com a direção de arte, figurino, maquiagem, essa coisa que tu perguntou da direção de fotografia, né? Que fazer também que isso esteja no figurino, na luz, no cenário, fazer com que essas coisas estejam todo mundo caminhando no mesmo filme, né? E Liz, já que ele citou a Silvanelli, quando você tinha que interagir com o Demi, que ele tava de Silvanelli, mas é o teu pai ali, não? Você não tá falando com a Silvanelli. Qual é aquele desafio de você falar, eu tenho que ficar sério agora, ele tá montado na minha frente, mas eu vou fazer uma pergunta, né? Vou fazer meu texto, que é o meu pai ali na minha frente, né? Qual é aquele desafio? Por exemplo, tem uma cena, que eu não vou contar aqui detalhes, mas ele tá se desmontando, ele tá tirando, e você tá ali, dando o seu texto normal. Como é que é isso de encontrar, de falar, de não manter tudo isso, manter a emoção? Tinha que se concentrar. Tinha que estar concentrada, até porque tem uma cena que eu não vou falar aqui, né, mas que eu tenho que apoiar a cabeça bem nos peitos da Silvana. E aquilo, nossa, sempre que eu via, eu ficava assim, meu Deus, eu tô com a cabeça apoiada nos peitos da Silvanelli. Eu achava muito engraçado. Mas tinha que estar lá concentrada, até porque é uma cena emotiva, né? Tinha que estar concentrada, então, tipo, tanto que na hora eu nem lembrei que eu tava com a cabeça lá. Eu fui lembrar depois, eu fiquei tipo, meu Deus, eu estava com a cabeça nos peitos da Silvanelli. Hoje vendo assim, eu acho engraçado, mas na hora, até por conta da preparação de elenco, que antes de cada cena, a preparação de elenco também ajuda a gente a se concentrar em tudo. Então, na hora, meio que eu não... tipo assim, eu tava concentrada pra não rir do tipo, ele tá sério, mas tá todo maquiado de Silvanelli, eu tenho que estar séria também. Então, tipo, era um pouco mais fácil de tipo, não rir, não... tipo, tá concentrado, sabe? Eu consegui me concentrar nessa parte por conta da preparação de elenco. Mas olhando depois, eu achava engraçado. Você falou também uma outra cena, que essa também, agora você falou, eu lembrei. Falei, meu Deus, o nível de concentração ali tem que ser elevado. E, Demi, como é que é fazer dois personagens? Você tem que fazer a Silvanelli, né? Você tem que fazer o Renato, né? Como é que é tudo isso? E eles são totalmente distintos, né? Um é um pai que está ali tentando se encontrar com a filha, um pai que era ausente, mas a partir que ela está ali, e a Silvanelli é o seu trabalho. Então, como é que é fazer essas duas personas?
Então, eu percebi o tamanho do desafio, Bruno, assim que eu me deparei a primeira vez com o roteiro, né? Assim, que era realmente construir duas personas, né? E mergulhar profundo em cada uma delas, né? Isso que o Pedrinho falou, ao mesmo tempo tinha esse lado expansivo, comunicativo, de fazer os outros rir, mas na vida pessoal mais solitária, meio que melancólica, mais tímida, mais retraída, né? Assim, então, mergulhar no humor, o que é que faz rir, o que é que leva alguém a rir, isso aí que a Alice falou é uma coisa muito simbólica, né? Assim, geralmente você fala algo muito sério, um bigode desenhado no rosto, é engraçado, né? Você vê com uma caracterização e tal, então estudar tanto a questão do humor e o humor cearense, que é uma particularidade, né? Assim, o Ceará é notadamente reconhecido pelo seu humor, né? Pelos seus humoristas. Então, um mergulho no humor e um mergulho na paternidade, né? Esse da paternidade eu exercito na vida pessoal, eu sou pai de 2 meninas, né? Então, e sempre me senti desafiado a refletir sobre isso desde que tive a primeira filha, que vai fazer 10 anos no mês que vem, sobre esses cuidados, né? Assim, o que é ser pai, o que é ausência, o que é presença, o que é qualidade de presença, né? E todos esses cuidados que se tem que ter para educar um ser humano, né? Então, são camadas que a gente tem que acessar, né? E eu tenho sempre um cuidado, Bruno, assim, de não ir logo para o que é superficial, assim, não julgar de imediato nenhum desses personagens, assim, deixar que essas camadas se apresentem, né? Assim, porque tem algo que às vezes é posto na primeira lida, e aí se você for direto ao ponto, às vezes você restringe essa profundidade de camadas mesmo, né? Então, é tímido, é retraído, solitário, mas ninguém é só isso, a gente é isso e muito mais coisas, então me interessava esse muito mais coisas, e a Silvanelli é expansiva, comunicativa, mas também não é só isso, o que é que ela é mais? E a gente ia investigando junto, né, porque aí vai dando literalmente profundidade, né, e nós somos assim, o ser humano não é uma coisa isolada, superficial, né, todos nós em essência temos profundidade, me interessa achar isso que aprofunda, né, que de fato fica interessante de ver, de acompanhar uma história assim, né? E Pedro, como é que é montar tudo isso? Porque você tem o cenário do apartamento, você tem os shows, você tem os arcos dramáticos entre eles, então quais são os desafios de montagem de A Filha do Palhaço? A Filha do Palhaço, assim, dentro da minha trajetória, né, A Filha do Palhaço é meu 8º longa que eu dirigi, mas cada filme desse foi uma experiência muito diferente, muito particular, e filmes muito diferentes. Mas A Filha do Palhaço foi um filme que foi muito calcado no roteiro, né? É um filme mais narrativo, um filme baseado, né, num drama, uma força maior na criação dos personagens, na criação de universo. E então, dos filmes que eu fiz, era um que tinha mais um roteiro clássico, vamos dizer assim. E eu acho que isso contaminou também a montagem, porque eu acho que a montagem também foi muito em cima desse roteiro, lógico, e também com suas experimentações, com seus testes. Eu acho que cada etapa dessa é uma etapa, pelo menos para mim, tem que ser muito viva, tem que ser uma etapa criativa também, né? Tanto a escrita do roteiro, quanto a realização, quanto a montagem. Então, assim, foi um trabalho também feito em parceria com o Vitor Costa Lopes, a montagem do filme. Mas era muito de tentar construir também o que a gente está falando aqui, a relação desses dois, como a gente pode começar de um jeito mais frio, tendo menos informações, e as informações serem construídas aos poucos, você conhecer um pouco mais dos personagens ao longo do filme, nem tudo ser dado logo de cara. Então foi um trabalho disso, e aí entre outras coisas, né, quando a gente está na montagem, que é a trilha, que é música. Então, eu acho que a montagem é um momento muito parece assim um laboratório de química, que você vai testando coisa, vai vendo o que está certo e o que não dá, vai atrás, testando. E foi um processo bem assim também de estar muito baseado no roteiro e no que foi filmado, mas também poder descobrir coisas durante a filmagem, ou a montagem. E, gente, indo para a minha última pergunta, agradecendo o tempo de vocês. Não vou aqui contar para o pessoal poder assistir o filme, mas tem uma música e essa música cria um laço
entre pai e filha? Como como foi cantar e ter essa música ali como a música dos dois? Na ordem que vocês quiserem. Fale, Liz. No início, pra mim, como eu falei, eu tenho uma voz péssima. E aí, nos ensaios, a gente, tipo assim, cantava pra poder se conectar, né? Pra poder, tipo assim, criar uma conexão também. Então, tipo assim, botava uma música, às vezes a gente nem cantava, a gente só ouvia e ficava, tipo, sentindo a música. Mas sempre durante os ensaios, em algum momento, sempre botava uma música, né? E aí tinha uns momentos que a gente tinha que cantar a música. E pra mim é bem difícil. E assim, eu tenho uma voz péssima, o Dani que tem uma voz maravilhosa. Aí você pensa, né? Pelo menos, se eu cantasse baixinho, pelo menos devia ser a minha voz se misturava um pouquinho na dele pra ficar melhor, mas... Aí... até me perdi. Mas... desde o início, nos ensaios, a gente tava, tipo... Foi introduzida essa música pra gente criar uma conexão. Então... realmente foi uma música que, tipo, dava muita emoção na gente, justamente por conta dos ensaios, né? Que foi criada essa emoção em cima dela. E agora, sempre que eu escuto a música tocando na rua, eu fico, ai, meu Deus! É minha música! É minha música! Isso é muito legal, Bruno, porque, assim, cinema exige muita entrega, né? Muita entrega e é um mergulho muito profundo, assim, quando a gente se permite isso, né? E a Liz, no meio dos ensaios, no meio do processo, ela confidenciou pra gente, assim, olha, eu nunca cantei em público na minha vida, né? E a gente viu o tamanho da responsa que era lidar com isso. Então, a gente ensaiava cantando junto, ouvindo música, mas a gente usou isso a favor do filme, ou seja, que no final do filme, quando ela canta, e aí tava cheio de figuração, uma equipe enorme no set. Para mim foi uma emoção verdadeira, de fato. Assim, eu me emocionei de fato, porque ela estava de fato cantando a primeira vez em público, assim, né? Então, e a gente usa essa emoção a favor do filme, né? Então, assim, era o dia que tinha mais figuração, eu acho, e a equipe enorme, e ela tinha que cantar, de fato. Então, assim, aí a música ficou bem especial por isso. Ela nos uniu, chorei de fato. Horrores antes de gravar. Antes da gravação, ai, meu Deus, aí todo mundo, calma, tá tudo bem, tá tudo bem. Tanto que eles sempre foram, tanto o Demi, quanto a Elisa, quanto a Samia, o Pedro, eles sempre foram tão pacientes comigo, mas tão pacientes. Nesse dia, então, que eu só chorava. Teve também a história que eu não comia camarão, e aí encontraram um arroz sem camarão pra mim. Isso aí é uma cena do filme, né? Não vamos dar spoiler, mas uma cena que a Joana come camarão e eu sou psicologicamente alérgica a camarão. E eles sempre foram muito pacientes, tipo assim, não, tudo bem, vamos trazer um arroz sem camarão, e pra ela não comer um camarão de verdade, que eu sou psicologicamente alérgica. Então sempre teve muita paciência mesmo comigo e, enfim, foi muito bom. O bom da cena do camarão é que você não precisa se preocupar de, né, ai, nossa, eu vou ter que fingir que eu não gosto. Não, realmente eu não gosto, então essa vai ser fácil. Bom, gente, obrigado pelo tempo, obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês de A Filha do Palhaço, né? Inclusive o pôster ali atrás do Pedro, um pôster muito bonito, né? Fica o elogio para quem fez, né? E lembrando, você que está assistindo essa entrevista, a crítica completa de A Filha do Palhaço está aqui nos comentários. Até mais, gente. Obrigado. Massa, Bruno. Obrigado.